Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, como vocês já viram no título, a minha experiência, a minha péssima experiência, né, que eu tive em relação ao aborto que eu sofri há mais ou menos 7 anos atrás. Decidi falar sobre isso, gente, porque quando eu passei por isso, na época eu procurei vários vídeos, escutando outras pessoas falarem as suas experiências, o que elas estavam sentindo, para aquilo, sabe, para você ver se é realmente, pô, só eu que sinto isso, por que que isso aconteceu. Então eu gostei muito de ter outras opiniões, escutar outras pessoas, então acredito que de alguma forma algumas pessoas também possam gostar, né, de escutar o que eu tenho a dizer. E é sempre legal você estar compartilhando as suas experiências, né? Se de alguma forma você for ajudar as outras pessoas. Então, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, já deixa o seu joinha aí e vamos para o vídeo, então. Bom, gente, então, pessoal, é assim, eu sempre tive um sonho muito grande de ser mãe. A maternidade sempre esteve presente, eu me lembro desde quando eu era muito pequena. Eu gostava de brincar, que eu tinha 2 filhos. Eu lembro que eu sempre pensava, eu tenho 2 filhos e tal. E quando eu me casei em 2011, esse desejo, né, de ser mãe aumentou muito. E eu sempre comentava com o meu marido, falava assim, eu não quero demorar muito pra ter filhos, enfim. E ele às vezes falava assim, amor, vamos esperar mais, né? A gente tem que curtir, a gente, né, não tem casa própria, enfim. Mas em 2012 nós decidimos então que aquele era o momento de nós aumentar a família. Então eu procurei o meu ginecologista, eu fiz todos os exames de imagem, fiz todos os exames de sangue, ele me passou para tomar ácido fólico, estava tudo certo, tudo ok. Então aí eu parei com o meu anticoncepcional depois de um tempo de estar tomando ácido fólico. E um mês depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, eu descobri que eu estava grávida. Gente, eu tenho poucas lembranças. É impressionante como o meu cérebro, assim, deletou, sabe? Algumas coisas e eu não lembro. Eu lembro, assim, de eu ficar muito feliz com a gravidez, mas de verdade, eu não lembro como eu descobri que eu estava grávida. Então, assim, eu lembro que eu fiquei muito feliz. Eu trabalhava numa loja de calçado, já fui lá, comprei um bodyzinho branco, né? Porque não tinha como saber o sexo. Aí assim que eu já peguei o resultado, eu liguei no meu ginecologista e marquei uma consulta. Como eu marquei, e logo sim, marquei muito rápido a consulta, ele falou assim, Aline, você deve estar de 4 semanas para 5 semanas, e né, pelo cálculo da minha última menstruação. Então assim, tá muito pequena, a gente não vai fazer ultrassom agora, nós vamos fazer ultrassom daqui umas 2, 3 semanas, você marca. E a gente vai fazer um primeiro ultrassom então, para estar escutando batimentos cardíacos e para o desenvolvimento. Aí o que ele fez? Ele colocou, mandou vários exames pra mim estar fazendo de sangue, aquela bateria de exame. Eu já tinha feito antes, mas aí quando você descobre que você tá grávida, você repete vários exames e faz uns novos, né? Então eu fiz, ele mandou uma bateria de exames e eu fiz e eu marquei a consulta. Quando eu fui marcar a consulta, não tinha pra daqui 2, 3 semanas. Então eu marquei a consulta, eu estava com 9 semanas completas. Aí já marquei ultrassom no mesmo dia, porque o meu ginecologista era ele mesmo que ia fazer o meu ultrassom na clínica dele. E aí eu já fui, né, gente, aquela ansiedade de escutar o coração, já tinha visto, assim, várias pessoas falando como que era a experiência. E eu lembro, assim, de estar muito ansiosa, né, pra escutar. Era uma quinta-feira, a minha consulta. Na quarta-feira, né, no dia anterior, na hora que eu estava fechando a loja, eu lembro, gente, de ter sentido uma cólica, mas sabe, uma cólica normal. E a gente sabe que quando a gente tá grávida, a gente às vezes tem cólica, mas é uma cólica assim, nada forte, nada assim, ai, extraordinário. Foi uma cólica normal. E beleza, eu vim pra casa na quinta-feira, trabalhei até o meio-dia, né? E depois eu fui ao médico. Quando eu cheguei lá no médico, ele me examinou antes, passamos no consultório, mostrei todos os meus exames, estavam todos ok. Então eu fui pra sala de ultrassom. Quando eu cheguei na sala de ultrassom, eu percebi que o médico olhava, analisava as imagens assim, né? E não falava nada. Naquele momento eu falei, gente, tem uma coisa errada, né? Não é normal, mas tudo bem. Aí ele olhou pra mim e falou assim, qual foi mesmo a data da sua última menstruação? Aí eu falei, foi tal dia, tal. Ele falou, então você tá de 9 semanas.
assim. Ele falou, Aline, olha, não estou conseguindo verificar, né, escutar o coração do bebê. Quando ele falou aquilo, gente, a minha ficha já caiu. Tem coisa errada. E, sabe, o chão abriu assim, ó. Falei, caramba, o que aconteceu? Veio um nó assim na garganta, mas na mesma hora eu tenho um péssimo hábito, não sei, de querer ser forte na hora que eu não devo ser. Aí ele falou assim pra mim, se troca e vamos lá no consultório pra conversar. Ele perguntou qual era o meu plano de saúde, e aí ele foi, chamou o Jefferson, e minha mãe tava junto também. E eles foram pro consultório e eu entrei pra se trocar, e eu só olhei pro espelho assim, sabe? Olhei pro espelho e falei, Deus, me dê força pro que eu tiver que passar. Né? Eu só peço uma coisa, que esse momento aqui não seja verdadeiro. E eu me troquei e fui pra sala. Aí ele falou assim, olha, Aline, como eu estava conversando com o teu esposo, com a tua mãe, existe uma possibilidade de você ter passado por um aborto retido. Ele falou, mas assim, nós não vamos te dar, não vou te falar assim com certeza o que aconteceu agora. Estou te caminhando pro hospital. Você vai pro hospital e a primeira coisa que você vai fazer lá é um ultrassom. Ele falou, por quê? Pode acontecer do meu aparelho estar errado e não ter escutado. Então eu quero ter uma segunda opinião, né? E aí a gente foi, já, né, no meio do caminho, eu olhei pro Jefferson veio falar comigo. Eu falei, não fala comigo, porque senão eu vou chorar. Gente, tava lotado a sala de espera, assim, tava lotado. Eu falei, gente, eu vou sair chorando, mas todo mundo ficar assim, ai meu Deus do céu, o que ela tem e tal, né? Aí eu fui, nós fomos direto pro hospital. Chegando lá no hospital, aquela angústia. A moça já me fez o meu internamento, porque eu não sabia, mas o médico já tinha mandado com guia de internamento. E aí nós entramos e fomos pra sala de espera pra fazer ultrassom. O médico que veio fazer o meu ultrassom, gente, um médico extremamente seco, sabe? Entrei na sala de ultrassom, ele olhou lá e falou assim, Bom, gente, desculpa, tive que dar uma pausa aqui porque os cachorros começaram a latir. Então, se você escutar algum barulho aí, é o cachorro. E aí ele simplesmente olhou pra mim e falou assim, você passou por um aborto. É um aborto, ele falou. Gente, vocês têm noção de você tá ali pra ele, eu sei que era uma coisa normal, mas pra mim não era. Aí eu olhei assim pra enfermeira, a enfermeira, tipo, né, percebeu, eu desci e ela falou, vamos lá, vamos se trocar, mãezinha, vai dar tudo certo. E aí eu peguei e saí da sala, minha mãe tava esperando, eu fiz assim, aí a enfermeira falou, ela teve um aborto. E aí eu fui pra minha sala, né, pro quarto, já tava encaminhada pra internamento, e eu entrei no quarto e imediatamente o meu médico chegou. Eu tenho a lembrança de que foi muito rápido, gente. Ele chegou, acho que não demorou nem 2 horas, ele chegou, aí ele olhou pra mim e falou assim, Aline, ele não me chama de Aline, ele me chama de moça, até hoje ele fala, moça, era o que eu tinha previsto, eu mandei vir você fazer um outro ultrassom aqui pra gente ter certeza, né, pra mim não fazer nada errado. Ele falou, olha, então nós vamos começar com um processo, tá? Pra você expelir, né, o bebê. Gente, uma coisa, eu preferia isso mesmo. Eu não teria psicológico pra vir em casa, esperar ter contrações e o meu corpo expelir sozinho. Não, eu preferi mesmo já começar, então, com um processo de aborto mesmo, né, pra poder expulsar, então, o bebê. Não era fácil, eu todo momento eu ali fechada, trancada dentro de mim, e meu marido muito triste, minha mãe muito triste, aí minha sogra, e assim, aí meu marido, sabe, assim, ele sentiu bastante. E eu, forte, gente, o tempo todo forte, eu falei, não, tudo bem, né, e eu sempre falava assim, Deus, eu não sei os seus planos, eu não sei o seu entendimento, sabe? Eu creio em ti e eu creio que o Senhor tem um propósito pra tudo. Só que o Senhor precisa me dar força, porque eu não posso desmoronar aqui agora. Tá todo mundo muito triste, muito abalado. Se eu desmoronar aqui agora, isso não vai dar certo. Eu o tempo todo pedindo isso pra Deus. Aí o médico explicou qual eram os procedimentos, por que poderia ter acontecido o aborto, por que aquilo acontecia, qual era o índice das mulheres. Ele me fez uma explicação bem legal. E uma coisa que tem muita mãe que não gosta de escutar, mas que pra mim, de verdade, foi um conforto, foi quando ele disse assim, Aline, você tem que entender uma coisa. Quando o bebê ele tem alguma anomalia, algum problema genético, o nosso corpo, ele já tenta expulsar. Provavelmente foi detectado isso no começo, e o seu corpo já fez alguma reação, ou o próprio feto não tinha compatibilidade mesmo com a vida. Você poderia gerar ele até os 9 meses e essa criança nascer morta. Quando ele falou isso, eu falei, não, pelo amor de Deus, você passar por todos os processos e não.
é dolorido agora, eu imagino depois. Era isso que eu pensava. E ele pegou, né, daí nós começamos então com a introdução de remédio. Aí ele falou, vou colocar, você vai sentir contração, você vai começar, né, a ter sangramento, enfim. Gente, foram 4 comprimidos e eu não senti nada. Daí ele chegou em mim e falou assim, olha, já tem tantas horas que nós estamos assim tentando, você não sente nada. Eu falei, não. E eu lembro que eu esperava, tipo, meu Deus, vai começar a ter contração. E a minha sogra tinha falado assim, olha, a dor é forte. A enfermeira falou, você vai sentir uma dor forte. E eu não sentia nada. Então, aí ele falou, nós vamos pro centro cirúrgico, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, vamos. Eu queria ir pra minha casa, gente. Eu queria chorar, era essa a minha realidade. Eu queria desabafar, né? E aí ele pegou e falou, não, vamos pro centro cirúrgico. Então, eles aplicaram uma hack, né? Aquela anestesia mais leve, que eu lembro que eu fiquei apenas 4 horas deitada, né? Que quando você ganha neném, você fica mais. E aí ele me aplicou, porque ele falou, como você não expulsou nada, eu não quero que você sinta dor na hora. Então eu vou te aplicar uma hack e você não vai sentir dor, então eu consigo limpar bem limpinho e tal. E aí eu lembro de ele ter aplicado a hack, eu lembro que eu senti os pés. Eu não senti a parte do quadril, até mais ou menos no joelho, tava bem dormente. Mas as partes das pernas formigava e o pé, então ela era mais fraca. Aí eu dormi, né? Eu lembro de dormir, acordar. Aí a hora que eu lembro de uma hora falar assim pra moça, já tirou? Ela falou já. Eu falei, como que tava? Ela falou, tava bem desmanchadinho por conta da medicação. Aí no outro dia eu já fui embora pra casa. E aí começou, vamos dizer assim, um pesadelo. Gente, eu cheguei em casa, desmoronei. Eu ia tomar banho, eu chorava, porque, gente, não é fácil, tá? Você perder um filho, como eu vou dizer, hoje, eu sendo mãe de 2, eu não imagino perdendo os meus agora. Eu acho que é uma dor muito maior você perder uma criança, né? Sei lá, gente, é muito difícil porque cada pessoa se expressa de uma forma. Mas era muito dolorido. Eu tinha várias amigas grávidas, eu tinha chá de bebê que eu ia pra ir, sabe? E eu falava, meu Deus, por que comigo? Por que comigo? Por que aconteceu isso? Você já tem um sofrimento psicológico. Aí tem as pessoas que, tipo, quer às vezes te ajudar, mas falam coisas que não deveriam ser ditas. E aí, gente, começa aquele transtorno, aquele conflito interno entre você e fica uma coisa bem... É muito triste, gente. Então, assim, quando você vê uma pessoa que passou por um aborto, respeita a dor que ela tá sentindo. Cada pessoa, ela reage de uma forma. Eu falo que, graças a Deus, eu reagi de uma forma... eu sofri muito, mas Deus me deu logo um conforto. Eu digo assim, que Deus logo me confortou em relação ao que tinha acontecido. Bom, gente, então depois de sair do hospital, o médico falou, depois de 10 dias você retorna lá na minha clínica que eu quero estar te avaliando. Aí eu voltei 10 dias depois e, pra nossa surpresa, né, eu cheguei, né, e aí ele falou, vamos fazer um ultrassom pra gente ver como... A gente fez um ultrassom pra ver como que tava o útero. E quando eu cheguei lá, gente, meu organismo estava produzindo placenta, tudo novamente. Um termo bem, como se diz assim, popular, eu me deu gravidez molar. O meu organismo não entendeu que eu não estava mais grávida, mesmo não tendo feto, ele continuou a produção de placenta. Então eu fiz um exame de sangue para ver, né, o beta-HCG, esse hormônio estava simplesmente altíssimo, o que não era legal, não era para acontecer depois da curetagem. E aí ele olhou para mim e falou, olha, você vai ter que voltar pro hospital e nós vamos fazer uma curetagem, uma nova curetagem. Eu falei, doutor, mas isso é normal? Tipo, Aline, eu tenho 30 anos de profissão. Há 20 anos atrás, eu atendi um caso igual ao seu. É raro, mas acontece. Então, né, eu voltei, eu lembro que foi no mesmo dia, eu internei, ele fez a curetagem e eu voltei pra casa. 10 dias depois, volta no meu consultório. Só que aí, gente, comecei a sentir dor. E eu fui pro Santa Casa, chegando lá, o médico falou, não, é normal, você mexeu, pá, né, deve ter machucado. Não fez ultrassom, não fez nada. Que tem certos tipos de médico que, pelo amor de Deus, mas tudo bem. 3 dias depois eu estava no consultório novamente do meu médico e aí ele falou, vamos fazer um novo ultrassom, só que nesse momento ele já estava com a biópsia, né, da curetagem passada, e ele olhou e falou, olha, nossas suspeitas se confirma, você falou o nome científico que é a gravidez molar, então vamos fazer um novo ultrassom para ver se agora tá certo, porque tem que estar limpo, né. E eu passei novamente pelo ultrassom e naquele momento ele olhou, gente, foi impressionante, ele olhou e falou, não acredito. Tem mais do que tinha na segunda vez.
Aí ele olhou pra mim e falou, você espera, eu vou fazer uma junta médica, tipo assim, no consultório onde ele atende, atende diversos ginecologistas obstetras. E são médicos de, tipo assim, de tempos de carreira, né? Ele falou, vou fazer uma junta médica e nós vamos conversar sobre o teu caso. Espera. Gente, eu fiquei esperando quase 2 horas. 2 horas depois ele me chamou e eu naquela angústia. 2 horas depois ele me chamou e falou assim pra mim, olha, você tá com gravidez molar, Aline, nós só temos mais essa vez pra fazer. Aí minha mãe falou, mas por quê? O que acontece? Eu não posso ficar fazendo curetagem nela. Isso, ela, tipo, vai machucando o útero, ela pode correr o risco de perder o útero. Só que eu quero deixar uma coisa muito bem clara pra você. Isso pode ser uma coisa simples assim, que não vai te trazer problemas nenhum. Ou até um câncer, que tem gravidez molar, que vira câncer. Aí você vai me perguntar, Aline, como você se reagiu? Impressionante. Deus me deu um conforto muito grande naquele momento, porque, gente, eu creio muito nas promessas que Deus faz na minha vida. E Deus tinha feito promessas na minha vida que eu iria ter filhos. Então, de qualquer forma, Aline, mas você pensou na adoção? Não, Deus me prometeu que eu iria ter filhos. Então, seria de qualquer forma que Deus mandasse filhos, estaria ok. Mas naquele momento eu pensei, não, eu vou ter filhos, não tem como eu perder o útero. Então eu fiquei muito tranquila. Deus me deu uma paz muito grande. Ele falou, você vai para internamento novamente. Dessa vez nós vamos fazer com muita calma, porque eu não posso fazer mais do que 3 vezes. A gente precisa resolver o seu problema. Gente, detalhe, esse tempo todo, deu mais ou menos um mês, eu vinha fazendo beta-HCG e meu hormônio não abaixava. Aí na última vez que eu fui pegar o exame, o laboratório me chamou, falou, por que você tá fazendo tanto exame de gravidez, assim? O que tá acontecendo? Nós não vamos liberar pra você o resultado, né? Aí eu expliquei pra moça, né, pra biomédica que tava me perguntando. Falei, moça, estou passando por um processo de aborto, a curetagem já foram feitas 2, eu ia fazer a terceira. Eu falei, eu preciso desse resultado. Ela falou, não, então tá bom. Aí ela colheu meu sangue pra fazer, né? E eu fui pro hospital. Eu lembro que era dezembro. Era, né, tipo, uma data bem perto do Natal. E aí a gente foi e eu fiquei 3 dias internado. Então aí começou novamente com o processo de como se fosse de aborto. A introdução da medicação, para poder ter contração, para poder ter sangramento, para poder diminuir o coágulo, para a hora que vou fazer a curetagem não me machucar, né, gente? Para não ter muito conteúdo ali no útero e acabar tendo que fazer uma raspagem mais profunda. Gente, você vai falar, Aline, e aí, como que foi? A primeira vez eu coloquei 4 comprimidos e nada. Foram 9 comprimidos da última vez. E eu não sentia nada, meu colo não abria. Eles estavam como se a medicação fosse água, não tava resolvendo nada. Aí eu cheguei no médico, ele chegou e falou, e você não tá sentindo nada? Eu falei, não, doutor, isso é normal? Ele falou, não é normal. Você é uma raridade, ele falou pra mim. Eu falei, legal, isso tem possibilidade de um dia eu ter parto normal? Ele falou, aqui tudo indica não, mas é uma coisa que dá pra se tentar. Beleza. E aí eu fui pro centro cirúrgico novamente. Ele não fez mais sozinho o procedimento, ele chamou mais 2 médicos, então foram 3 médicos. Ele ainda falou pra mim, falou, você vai chegar lá, vai ter mais médico, porque eu vou fazer, o outro vai revisar e o outro vai revisar, nós temos que resolver esse problema. Eu falei, tudo bem. E aí, gente, nesse momento eu passei por um raio-x de tórax, porque poderia esse coágulo, no caso, né, seria tipo formação de placenta, mas poderia ser coágulo, ele subir para o meu pulmão e dar uma embolia pulmonar. E eu fiz também um exame de sangue, de coagulação do sangue, para ver como que estava, né, as minhas plaquetas, como que estava funcionando a minha coagulação, para não me dar nenhum tipo de trombose. E muita gente falando, Aline, o que é? Seu médico tá doido. Aí perguntava para outros médicos, os médicos falaram, não, o procedimento tá certo, gente, é uma coisa atípica, né? Mas tá tudo certo. Aí eu fui pro centro cirúrgico, fizemos. Eu fui liberada no outro dia, que eu fiz mais à tarde, fui liberada no outro dia. E uma semana depois estava eu novamente no consultório. Só que nesse momento eu já tinha pego meu resultado de sangue. E eu olhei e vi que já tinha dado negativo. Eu não estava mais com beta-HCG, ou seja, não deu positivo para gravidez. Então eu fui bem aliviada. Daí eu cheguei lá. Eu nunca esqueço, gente. Deixa eu ver se eu tenho um papel. Eu tô com plastiquinho aqui, ó. Eu nunca esqueço porque eu cheguei dentro do consultório e ele catou meu exame assim.
O médico de 30 anos de profissão. Catou, ele tava desse jeito, ele catou, ele abriu. Quando ele abriu e ele pegou o resultado, ele jogou na mesa assim, pôs a mão na cabeça assim, falou graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ele falou acho que umas 3 vezes. Eu tinha 22 anos na época. Ele olhou pra mim e falou assim, moça, eu estava quase perdendo as esperanças com você. O seu caso, já tínhamos conversado que se não tivesse jeito, nós íamos ter que tirar o teu útero. E, gente, eu era muito... Hoje eu vou fazer 30 anos, eles ainda acham nova. 22 anos, eu era uma criança, né? E eu olhei pra ele e falei, não, doutor, isso não ia acontecer. E ele olhou pra mim, me deu uma liberação, falou, tá tudo certo. E, gente, aí sim, novamente eu tive tempo para processar o que tinha acontecido. Só que nesse momento eu já estava com uma imensidão, sim, uma gratidão muito grande dentro do meu coração, porque eu falei, Deus, o Senhor permitiu eu passar por tudo isso. Perder um bebê, que não foi fácil, é muito triste. Eu lembro que mesmo depois de passar por esse processo do Senhor não permitir que eu perdesse meu útero, às vezes eu parava e pensava, caramba, né? Eu perdi um filho e vinha aquele sentimento de tristeza. Aí eu chorava porque, gente, dá vontade, você tem que chorar. Mas aí ao mesmo tempo eu lembrava, Aline, você tem que acreditar. Tava nos planos de Deus. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer na nossa vida. Infelizmente, a gente não pode controlar tudo. E tem coisas que servem de aprendizado. Tem coisas que servem pra mim, tipo, igual agora tá contando pra vocês. Que a gente tem que acreditar que tudo vai dar certo, sabe? Mesmo quando você tá lá embaixo, você tem que acreditar que em algum momento alguém vai jogar uma corda e você vai conseguir sair desse buraco. Então, era isso que eu queria contar pra vocês, a minha experiência. Hoje eu falo com muita tranquilidade. Eu não tenho nenhum sentimento de, como se diz assim, quando eu falo disso, de tristeza. Porque, como eu disse, tudo acontece, né, pra honra e glória de Deus. E a gente não tem controle, né, das coisas. O que a gente tem que fazer, gente, é confiar que tudo vai dar certo. E acredite, vai dar certo de alguma forma. Hoje eu sou mãe de 2 meninos. Graças a Deus são a minha vida. Então eu agradeço a Deus todos os dias. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, já teve gente que perguntar, mas você quando olha seus 2 filhos, você pensa que você poderia ter 3? Eu falo, não. Porque não teria possibilidade de eu ter 3 filhos. O Pedro veio logo depois, então o Pedro não iria existir, então não, eu sou grata, vocês estão entendendo? Não é que eu menosprezo o que aconteceu, de forma alguma. Eu sofri, eu tive sentimentos tristes, momentos muito tristes, mas eu sei que era pra ser o Pedro, entendeu? Depois eu venho contar pra vocês como eu descobri a gravidez. Eu engravidei muito depois, muito rápido. Então o Pedro, o intervalo de gravidez da Perca pra gravidez do Pedro, o Pedro não iria existir. Então não, eu não penso que eu teria 3 filhos. Deus me deu 2 e era pra mim ter 2 filhos. Se Deus quiser me dar mais, aí sim. Eu agradeço a Deus por essa experiência, porque isso, gente, me amadureceu, me fortaleceu, me fez ver que eu fiz plano, vocês estão entendendo? Eu fiz o plano de engravidar. Mas Deus olhou e falou, não é o momento, calma. Você vai ter coisas melhores, ou você precisa ser mãe de um outro bebezinho, não sei o que Deus tinha de plano pra mim. Né? E até mesmo para aquela criança, às vezes seria uma criança que iria vir e iria sofrer muito, que nenhum pai, nenhuma mãe quer isso. Então era isso minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já passou por isso, como que vocês se sentiram? Deixa aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Tchau!